Olá, eu sou o Matheus Tenório dos Santos, sou graduando em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá e faço parte do grupo Maná de Pesquisa e Desenvolvimento. E vou apresentar para vocês um pouco mais sobre, eh, apesar do título ser Como Ter uma Cloud para Chamar de Sua, eu vou, eu vou apresentar isso um pouco mais no final, bem sucintamente. Eu vou apresentar para vocês mais sobre o que é uma cloud, o que é a computação em nuvem, para que serve. E no final eu vou explicar um pouco mais sobre como ter uma cloud para chamar de sua. Então, o que é uma cloud? A cloud, ou nuvem, é, é basicamente um termo que é utilizado para descrever uma rede global de servidores, onde cada um desses servidores possui uma única função. E o ideal é que eles funcionem como um ecossistema único. Então, como assim funcionar como um ecossistema único? É, Você vai ter vários servidores que, como eu disse, cada um tem uma função e todos eles funcionam juntos para prover um serviço total, sabe? É quase como é, o Google Docs, que tem o Drive, quer dizer, o Google Drive, que tem o Docs, tem uma apresentação. É quase como se fosse isso, entendeu? Você tem vários serviços, porém eles funcionam é, como um ecossistema único. Então, quando nós estamos falando de cloud ou nuvem, nós estamos falando de um ecossistema que não é físico e sim virtual. Ah, mas tem os servidores. Sim, mas o que provê o serviço de cloud é um ambiente virtual. Por isso que a nuvem é virtual, e por isso que a gente fala que vai subir para a nuvem, por exemplo. Então, a partir desse termo, nós temos o que é chamado de computação em nuvem. E o que vem a ser a computação em nuvem, né? Computação em nuvem nada mais é do que você utilizar da conectividade da internet e a grande escala que ela tem para você hospedar diversos recursos, sejam ele programas, informações, vídeos, documentos, tudo isso na nuvem. Então, dessa forma, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma facilidade maior eh, da pessoa que necessita desse recurso em poder acessar ela. E ela vai poder acessar ela de forma remota por qualquer meio que possua conexão com a internet. Então, se você tem algum dado no seu Google Docs ou no Drive, você consegue acessar ele do computador, do celular, pelo tablet, pelo notebook, desde que você possua conexão com a internet, entendeu? Então, alguns outros exemplos de computação em nuvem, nós temos o Spotify, o Netflix, Google Docs, enfim, esses serviços eles realizam stream de arquivos que estão na nuvem e você, como usuário, apenas faz a requisição para ir recebendo esse arquivo por streaming. Então, para que você utiliza a computação em nuvem? Então, a computação em nuvem ela surgiu como uma forma para democratizar os recursos e melhorar a experiência de quem utiliza desse recurso, seja uma empresa ou seja pessoa. Então, pense numa empresa que ainda utiliza dos modelos tradicionais de computação, que são aqueles em que você tem tudo físico, a empresa não tem um servidor onde hospeda as informações. Isso gera problemas, gera custo com infraestrutura. Muitas vezes a empresa tem que ter o próprio servidor, onde ela ah, envia esse recurso. Vamos supor que ela faça um armazenamento disso. Então, ela teria um servidorzinho para ela, para poder guardar os recursos. E qual que é a vantagem dessa empresa migrar para a nuvem? Ela teria um serviço na nuvem, onde ela faria a mesma coisa que ela faz com o servidor dela, por exemplo, e ela teria uma redução de custos com a infraestrutura, porque ela não teria que comprar os servidores, ela não teria que ter um espaço que ele é
climatizado, que ele é adequado para o uso de servidores. Então, redução de custo com a infraestrutura, economia de espaço, centralização de recursos e informações. Então, tudo estaria em um local só, na nuvem, todas as informações, tornando mais fácil para quem depende dessas informações utilizar elas. Você tem um aumento ou a diminuição dessa computação em nuvem de acordo com a sua necessidade. Então, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de processadores virtuais, caso você precise de vários. Aumentar ou diminuir a quantidade de memória RAM, aumentar ou diminuir a quantidade de armazenamento interno. Tudo isso de acordo com a sua necessidade. E, por fim, a computação em nuvem ela permite o trabalho remoto. Não é que ela permite, é que ela facilita o trabalho remoto. Então, todos os funcionários, se precisarem fazer um trabalho remoto, algo que está um pouco em moda nos últimos tempos, você consegue, o funcionário consegue de maneira simples e fácil acessar esse recurso. Então, algumas clouds existentes, tem o Amazon Web Services, AWS, tem a Azure, da Microsoft, tem o Watson, da IBM, tem a Google Cloud Platform e tem a DigitalOcean, que é um pouco menos conhecida, eu nunca utilizei, porém alguns amigos já utilizaram e gostam dos serviços da DigitalOcean. Então, quanto que custa para utilizar uma cloud? Como eu disse, você pode personalizar o seu serviço. Então, normalmente não tem uma definição de preços. Tudo depende da sua necessidade. Então, você pode ter clouds que o serviço está em vários lugares do planeta e você pode acabar pagando mais ou menos dependendo disso. Tudo depende do quanto você vai necessitar de computação, tempo de latência, tempo de resposta, né, entre o seu comando e a cloud receber o seu comando para você ter uma ideia de preço. Então, o preço vai variar realmente de acordo com a necessidade do usuário. E como que você pode fazer a sua cloud? Dando uma pincelada bem sucinta nesse assunto, o meu TCC está relacionado com criar um serviço para cloud. Então, primeiramente, a gente tem que entender quais são as necessidades que nós vamos atender com esse serviço, para daí a gente definir as especificações, seja de banco de dados, que é necessário ter protocolo de comunicação, se ele já vai ter algum meio de segurança junto com o protocolo. Então, são várias especificações para você poder criar e ter para você ter uma ideia do que é que você está fazendo. E alguns motivos para você querer criar a sua cloud é o custo ao acesso para a cloud. Normalmente ele já é caro, dependendo da sua necessidade. E normalmente é em dólar. Então fica um pouco mais caro ainda o serviço. E alguns serviços eles não têm uma personalização tão grande. Óbvio que você pode personalizar a sua máquina, caso você precise de uma. Porém, você pode acabar pagando um preço, adquirindo vários serviços nesse pacote que você pagou, e você utilizar só de um. Então, você acaba pagando muito para utilizar só uma parte do que você pagou. E alguns outros motivos, como, por exemplo, não se tem na literatura uma cloud brasileira que foi testada, que possui artigos publicados com ela. Então, esse é um outro motivo. Espero que eu consiga ter feito vocês entenderem um pouco sobre o que é cloud, o que é computação em nuvem, por que você criaria uma cloud e como, mas sem nenhum detalhamento, apenas explicando quais são os passos para você criar uma. E muito obrigado pela atenção.